nós vamos contar com Ricardo Conda, ele que é engenheiro de vendas na Danfoss. Ricardo é engenheiro eletricista pela USP São Carlos e possui 7 anos de experiência técnica e comercial em automação predial. Além disso, é membro integrante do Departamento Nacional de Automação e Controle da Brava. E é com toda essa experiência que ele irá falar sobre as novas soluções da Danfoss para a digitalização da cadeia do frio. Ricardo, seja muito bem-vindo. Agora o palco virtual é todo seu. Bom dia, obrigado, Ludmila, obrigado pela introdução. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí com a gente. Espero que o evento esteja sendo proveitoso para vocês. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as novas soluções da Danfoss, voltadas para a digitalização da cadeia do frio. A gente está trazendo algumas soluções bem legais, bem inovadoras, plataformas de monitoramento, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aí nesses nossos próximos 20 minutos. A Ludmila já comentou, mas se vocês tiverem perguntas, escrevam aí na caixinha que a gente vai debater depois, todo mundo junto, então fiquem à vontade, vamos conversando. Bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês aí anotarem no cantinho aí do caderninho no computador de vocês esse site, que é o smartstore.danfoss.com. Esse site é a nossa principal página para soluções integradas em termos de refrigeração, principalmente voltadas para o varejo, para supermercado, tá? Que acredito que a maioria de vocês aí estejam trabalhando nesse segmento. A gente tem um site dedicado para isso. Lá vocês vão encontrar todas as nossas soluções, catálogos, vídeos, todas as informações estão lá. Então anotem para que depois do evento aí vocês tenham uma passada lá e deem uma olhada no nosso portfólio completo, tá? Bom, a gente vai começar falando aí sobre alguns dos principais desafios que os gestores de sistemas de refrigeração encontram hoje no nosso mercado. Esse primeiro foi muito bem falado aí pelo professor André na palestra anterior, então não vou me estender nisso, que é garantir a temperatura adequada para cada tipo de mercadoria, né? Ele comentou aí sobre toda a cadeia, os prejuízos e perdas que são originários de cada etapa, e quando você dá furos com relação à manutenção da temperatura, os riscos e perdas. Então a segurança alimentar é fundamental para garantir redução de custos e garantir saúde e qualidade alimentar para os clientes. E aí a gente vai falar um pouco sobre como a conectividade é uma ferramenta que você deve usar como suporte para garantir essa eficiência no monitoramento da temperatura e garantir a redução de custos e redução de perdas. Também a garantia das manutenções, né? Hoje a gente sabe que existe uma pressão enorme do pessoal que gere o sistema de refrigeração, que é necessário manter os sistemas o máximo de tempo possível online. Então você tem que evitar as falhas, os problemas nos equipamentos, fazendo e garantindo a qualidade nas manutenções preventivas e nas manutenções corretivas. A gente sabe que hoje existem diversos tipos de sistemas diferentes e sistemas complexos às vezes, então é difícil você manter a qualidade e a eficiência nesses equipamentos. Então a gente vai mostrar também como a digitalização, como a conectividade pode te ajudar em garantir as manutenções tanto preventivas, evitando problemas, mas também garantir a qualidade das manutenções corretivas, corrigindo esses problemas o quanto antes, assim que eles acontecem. Como último desafio aqui, né, um dos principais que a gente colocou dos gestores de sistemas de refrigeração, a gente vai entrar também na parte de consumo de energia elétrica. Hoje, a gente sabe, eu coloquei um gráfico aí com um exemplo, né, de tarifa residencial, mas a tarifa comercial não segue a mesma tendência, e de um aumento muito grande nos últimos anos nas tarifas de energia elétrica aqui no Brasil, né, um aumento aí de quase 70% desde 2010. Essa tendência vem seguindo em 2020 e 2021. Então, é muito importante também para o segmento hoje dar essa ênfase e essa prioridade para a eficiência energética, né? Hoje, as grandes redes já possuem departamentos, pessoas que trabalham especificamente cuidando dessa parte de eficiência energética, tentando otimizar custos.
Então, esse também é um dos principais desafios que a gente encontra hoje. E é baseado nesses desafios que a gente trouxe essas soluções que a gente vai conversar um pouquinho agora. Tá? Qual que é o principal objetivo? É trazer ferramentas para que vocês consigam realizar medições nos seus sistemas e, a partir das análises dos dados que forem medidos, vocês terem as informações suficientes e necessárias para que vocês consigam fazer uma atuação nesses sistemas, buscando as melhorias, e conseguir fazer o monitoramento desses sistemas. Tá? Poxa, vocês devem estar se perguntando, mas Ricardo, hoje a gente já faz isso. A gente já mede, a gente já atua, a gente já monitora. E realmente isso, na maioria das vezes, é verdade. Né? Pode parecer óbvio, né, que você tem que medir, a gente brinca, né? Não tem como você melhorar alguma coisa que você não sabe como funciona hoje. Para você saber onde você precisa atacar para melhorar, primeiro você precisa saber quais são os seus grandes vilões. E você não consegue fazer isso se você não tiver os dados, se você não medir. E hoje, algumas redes fazem isso, outras não. Mas as que fazem, como fazem? Vou tirar alguns exemplos que a gente conhece do mercado. Por exemplo, tem redes que, para fazer o monitoramento da temperatura dos balcões, dos expositores, por exemplo, elas têm uma pessoa que faz uma ronda a cada 4, 5 horas durante o dia, vai com o papel e vai anotando as temperaturas que ela vê no displayzinho de cada balcão, de cada expositor. Anota isso num papel, volta lá para o computador dela, joga isso para um Excel. Será que essa forma é eficiente? Será que, por exemplo, se um balcão que ela acabou de anotar a temperatura, quando ela anotou a temperatura, pode ser que a temperatura estava adequada, dentro do esperado, mas pode ser que ela virou as costas e deu um problema no balcão. A temperatura aumentou, um balcão de sorvete, por exemplo. Essa pessoa só vai voltar na ronda ali para anotar a próxima temperatura daqui 4 horas, 5 horas. E se nesse meio tempo esse balcão der problema, o que vai acontecer com os produtos? Só vão perceber provavelmente quando algum cliente sinalizar que o sorvete está derretendo. E nisso o produto já se foi, já perdeu e já é custo. A parte de energia, a gente tem exemplos também. Tive um caso de um cliente há um tempo atrás que eu conversei, em que ele estava iniciando um projeto de eficiência energética para uma rede de lojas de conveniência, em que, corretamente, a primeira etapa do projeto dele foi ir até a loja e diagnosticar os sistemas e verificar quais eram os grandes consumidores de energia. E qual foi o método que ele utilizou? Ele foi até a loja com um analisador de energia embaixo do braço e foi medindo cada um dos sistemas no quadro elétrico. Aí você tem o problema de você, às vezes, ter que interromper a operação da loja para abrir quadro, para desligar sistema. Você tem o problema de que a amostragem é muito pequena, ele ficou lá, por exemplo, uma parte da tarde na loja, então ele deve ter medido aí 1h30, 2 horas cada sistema. Essa foi a amostragem que ele teve. Pegou o analisador dele no final do dia, voltou para casa para analisar essa amostragem de 2 horas. Então, será que uma amostragem de 2 horas frente ao mês inteiro é uma amostragem suficiente para você ter dados para analisar onde você consegue atacar, para melhorar e trazer melhores resultados? Será que ele ir até a loja, gastar um período, voltar, se teve um pico de energia depois que ele saiu, ele já não vai saber. Então, não é uma maneira muito eficiente de você fazer a medição, análise de dados, atuação e monitoramento. Tá? E é buscando resolver esses problemas que a gente trouxe aqui 2 soluções para conversar com vocês. A primeira que eu gostaria de mostrar para vocês é o Danfocêntrica. Tá? O Danfocêntrica é uma plataforma de monitoramento de energia. Então, essa tela aqui que está colocada no slide é a tela inicial. Então, ela é uma plataforma IoT, é uma plataforma que é baseada em nuvem. Então, esse é o primeiro grande diferencial dessa solução. Então, você não precisa comprar um software, você não precisa instalar isso, você não precisa ter um servidor local. Basicamente, você vai ter um acesso, abrir o seu web browser, digitar o site que a gente vai passar para você, você vai ter um login e senha e vai conseguir acessar essa plataforma e as suas lojas, pode ser uma rede.
Aqui no lado superior esquerdo, né, você tem um mapinha com a localização. Aqui você vê que nesse exemplo a gente tem uma loja, um site colocado. Mas aqui, se você tem uma rede de dezenas, centenas de lojas, aqui você vai conseguir visualizar as informações de todas elas, tá? Você tem um resumo completo de quanto a sua loja está consumindo, o número de medidores que você tem em cada loja, e aqui no centro é uma amostragem em tempo real da potência consumida naquele momento. E o mais legal, outro grande diferencial dessa plataforma é isso que você vê aqui no meio, que é a segmentação. Então aqui você consegue visualizar de maneira muito rápida quais sistemas que estão consumindo mais energia. Aqui, por exemplo, a gente está separando por ar-condicionado, iluminação, os evaporadores, as condensadoras, e você consegue segmentar da maneira como você quiser. Né? Se você quiser, desde o macro, né, o consumo de energia da loja como um todo, até o consumo de energia de um único compressor, por exemplo, é possível fazer isso com essa solução devido à facilidade de instalação dos sensores que a gente vai mostrar já já para vocês. A ferramenta também traz de maneiras diversas graficamente para você conseguir visualizar o consumo de energia. Inclusive, ele faz uma comparação, aqui na direita vocês podem ver isso, uma comparação do seu consumo atual com, por exemplo, a semana anterior. Então, você consegue saber se nessa semana, naquele momento, você está consumindo mais ou menos do que a sua média normal. E aí a plataforma tem diversas outras telas, tá? Infelizmente a gente não vai ter tempo aqui de mostrar todas, mas aqui eu coloquei dois principais exemplos. Esse aqui é o gráfico de fluxo de energia. Então aqui você consegue ver muito intuitivamente quais são os sistemas que mais consomem, né? Aqui a gente está dividindo em HVAC, ar-condicionado, refrigeração, iluminação e outros. Então, dentro desses sistemas, você consegue ver quais estão consumindo mais, e, por exemplo, dentro do ar-condicionado, a gente consegue saber, inclusive, quais das máquinas, quais dos splits, por exemplo, que consomem mais e quais consomem menos. Isso te dá uma base de dados e uma base para análise, para saber onde atuar para melhorar. E, trazendo de volta aquele exemplo que a gente comentou, isso aqui é todo um monitoramento em tempo real. Os sensores estão lá na loja medindo e te jogando a informação aqui para a internet para você acessar isso em tempo real. Então, imagina lá no exemplo que eu dei no começo, né? O cara foi na loja e tirou uma amostragem de 2 horas. Se ao invés de ter o analisador embaixo do braço, ele tivesse essa linha de produtos aqui, ele gastaria o mesmo período em que ele fez as amostragens, ele instalaria os sensores de maneira muito rápida e voltaria para o escritório dele. A partir daquele momento, ele vai ter uma amostragem de 24 horas por dia. Então, aí sim ele consegue ter uma amostragem aí de um mês, 24 horas por dia, ele consegue saber exatamente onde ele precisa atuar para trazer os melhores resultados para a companhia. Esse é um gráfico mais detalhado, que a gente chama de gráfico de planificação, em que, mais uma vez, você consegue ver aqui o dia dividido pelo horário do dia. Então, é bem visual, de novo, intuitivo você ver aqui que fora do horário comercial, né, somente os equipamentos de refrigeração estão funcionando, os equipamentos essenciais, e conforme vai entrando no horário comercial, a loja vai abrindo, as outras máquinas vão entrando e vão consumindo energia, até você ter um pico aqui, né, por volta da 1 da tarde, 2 da tarde, e vai caindo o dia, e vai caindo também o consumo das máquinas, as máquinas vão sendo desligadas até que a loja é fechada e novamente volta só para os equipamentos de refrigeração. Então aqui é mais uma forma de você visualizar, por exemplo, né, aqui a 1 hora da tarde, onde a gente tem um pico de consumo. Será que baseado nisso aqui, eu não consigo identificar alguma máquina que talvez não precise estar ligada naquele momento? Será que todos os splits, todos os ar-condicionados precisam estar ligados? Será que todas as máquinas devem funcionar da mesma forma? Será que não tem alguma que dá para a gente colocar um set point um pouco mais alto? Enfim, essa ferramenta é uma ferramenta para te dar a análise de dados em tempo real, sem você precisar se deslocar até a loja a todo momento para tirar alguma dúvida.
e em cima desses dados, ter a sua base para saber aonde atuar. E aí, com base nesses dados que a ferramenta vai te proporcionar, você montar a sua estratégia de controle de demanda. E aí a gente tem várias opções, né? Falando de refrigeração, controle de sucção flutuante, o set point dinâmico, principalmente nos horários noturnos, né? Programação de degelo para evitar picos de energia com todos os degelos sendo feitos ao mesmo tempo. E no ar-condicionado também, com controle de demanda, também set point dinâmico e controle de etapa de resfriamento. Outro diferencial legal dessa ferramenta, esses prints, né, que eu coloquei aqui nos slides para vocês, são a visualização do computador, mas a nossa plataforma também pode ser acessada via celular, via smartphone, através do aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, tá? E aí eu coloquei aqui algumas telas que você consegue ver no celular, mas basicamente são as mesmas informações que você teria acessando via computador, você vai ter as visualizações gráficas acessando também via celular. Relatórios gerenciais. Você pode programar para que a ferramenta te gere relatórios automaticamente. Por exemplo, toda sexta-feira eu quero receber um relatório sobre como foi o consumo de energia essa semana, na minha loja ou nas minhas várias lojas. Aí você pode deixar programado o seu e-mail dentro da plataforma e toda sexta-feira, automaticamente, a plataforma vai te mandar esses relatórios gerenciais. Você pode personalizar os relatórios. Você pode escolher quais informações você vai colocar. Então, às vezes, para você que está ali no dia a dia monitorando, né, você é o gerente de eficiência energética, você precisa ter o máximo de detalhes possíveis. Mas talvez o seu diretor não precise. O seu diretor precisa ter uma visão mais macro e principalmente a questão monetária, quanto realmente vocês estão economizando. Então, você pode programar uma forma de relatório, um tipo de relatório para você, e um outro tipo de relatório para que o seu diretor receba. Isso é totalmente personalizável também na ferramenta. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, né? Beleza, mas Ricardo, por onde que essa ferramenta puxa essas informações? Né? O que eu preciso ter na minha loja para que a plataforma mostre para mim? E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo da parte de hardware do Danfoss Centrica, que são efetivamente os sensores. E aí mostrar para vocês também os diferenciais que a gente tem nessa parte. Os sensores são esses equipamentos laranjas que vocês veem aqui instalados no quadro. São sensorzinhos pequenos e os grandes diferenciais deles tudo aqui funciona sem fio. Então você não tem cabo de alimentação, você não tem cabo de comunicação. Como que ele funciona? Os sensores são daquele tipo que a gente chama de split core. Então ele é um grampo que você abre, grampeia o cabo que você quer medir, e ele vai medir a corrente ali daquele cabo onde ele está grampeado. A própria corrente que está passando ali é a alimentação do sensor. Então, ele é autoalimentado, você não precisa puxar cabos de alimentação para ele. Então, basicamente, é você abrir o grampo do sensor, conectar ele no cabo e ele já vai estar funcionando. Tá? Esse é um dos grandes diferenciais dessa linha na parte de hardware, na parte de equipamento, que a parte de instalação acaba ficando muito fácil e rápida por conta dessa metodologia. Aqui vocês veem na foto do meio, que é a quantidade de sensores que a gente consegue alocar. São sensores relativamente pequenos, então eles cabem dentro daquelas réguas de cabo, né, que existem nos quadros. E aqui na última foto, à direita, a gente coloca a foto do gateway, né, que é como se fosse o roteador. É esse cara aqui que pega as informações do sensor, essas informações são mandadas sem fio, através de um protocolo proprietário, e esse gateway vai mandar as informações para a internet. Aqui ele pode estar conectado no Wi-Fi da loja, ou pode estar até mesmo enviar as informações via chip de celular, via sinal 3G. Bom, isso foi o Danfoss Centrica, que é a nossa plataforma para monitoramento de energia. Agora, rapidamente, eu vou comentar com vocês sobre a nossa plataforma gerencial de frio alimentar, que é o Danfoss AllSense. Tá? O AllSense é uma plataforma mais completa do que o Centrica, onde o Centrica é dedicado para monitoramento de energia. Aqui a gente vai ter um monitoramento completo do frio alimentar, desde dos racks e dos expositores até monitoramento de temperatura,
passando por integração também com ar-condicionado, e também inclui a parte de energia que a gente mostrou lá no Centrica. Então, ela é uma plataforma de gerenciamento completa e robusta. Tá? E ela vai atender às necessidades tanto dos prestadores de serviço, dos mantenedores, dos seus técnicos próprios, até também os seus gerentes, os seus diretores que precisam de dados mais gerenciais e mais macro. Aqui algumas telas do Danfoss AllSense, lembrando, também a mesma ideia de trazer soluções inovadoras de digitalização. Então, aqui também nós não temos um software para você instalar, você não precisa ter um servidor. Mais uma vez, aqui é uma plataforma em nuvem, que você vai ter um acesso via web browser, através de login e senha. Tá? A nuvem que a gente usa, que está baseada nessa plataforma, é o Microsoft Azure. Então, a Danfoss tem uma parceria global com a Azure, então todas as questões de conectividade, de criptografia, de segurança na tecnologia da informação são garantidas pela plataforma da Microsoft. Tá? Mais uma vez aqui também a intenção das nossas plataformas e das nossas novas soluções sempre ser o mais intuitivo e o mais simples possível para que o operador tome as melhores decisões no menor período de tempo. Então, aqui vocês podem ver, essa é a tela de alarmes. Então, de maneira bem fácil, o operador consegue identificar a quantidade de alarmes críticos que ele tem ativo, as quantidades de alarmes que já foram resolvidas, os tempos médios de resolução, assim como uma outra série de dados que essa plataforma vai te trazer, e que, infelizmente, a gente não vai conseguir passar por todas aqui, mas a ideia dessa apresentação é realmente aguçar a curiosidade de vocês, mostrar um pouquinho para que vocês nos busquem, nos procurem, para que a gente entre no detalhe para vocês dessas plataformas. Tá? Então, essa é a tela de alarmes. Aí a gente vai ter também a tela de temperatura, que é essa aí. Então, nessa tela é a tela de análise de qualidade de temperatura, muito linkado com também o que o professor André falou, né? Como que a gente garante que a temperatura de onde eu estou armazenando o meu produto realmente é a temperatura adequada que aquele produto precisa. E através desse monitoramento a gente consegue isso. Então, essa tela você consegue ver em nível de loja como um todo, também, até o nível do seu equipamento, do seu expositor, do seu balcão específico. Essa tela vai te mostrar a quantidade de tempo em que a temperatura desse balcão esteve dentro da adequada, que é a parte branca, quanto tempo esse balcão ficou com a temperatura abaixo do que deveria, que seria a parte azul, e quanto tempo ele ficou com a temperatura acima do que deveria, que seria a parte gráfica aqui, que está mais pintadinho para o vermelho. E o amarelo, os tempos em degelo. Então, aqui é uma forma bem fácil de você visualizar a questão da temperatura dentro dos seus equipamentos ou até mesmo da sua loja como um todo. Essa é uma outra forma de visualização das temperaturas. Aqui, essa visualização está baseada no relatório HACCP, o HACCP, que é um padrão internacional, um relatório que muita gente, muitas redes usam, é reconhecido internacionalmente esse tipo de relatório, que eles usam para garantir e certificar a segurança alimentar daqueles equipamentos que ele está utilizando. Então, a ideia basicamente aqui é a mesma, você tem a divisão pelo período do dia, né, a cada hora, a temperatura registrada em cada balcão a cada hora, e aqui, novamente, a visualização por cor, para ficar bem intuitivo para o operador. Células brancas, né, temperaturas brancas são as temperaturas que estão dentro do adequado. Vermelho significa que a temperatura está mais alta do que deveria. Amarelo são os períodos em degelo. E azul, os períodos de temperatura abaixo do que deveriam estar. Bom, resumindo, pessoal, aqui eu coloquei alguns números de cases, os estudos de testes que foram feitos pela Danfoss com o AllSense, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e o que você consegue melhorar na sua operação com isso, né? 40%, até 40% de redução de perdas alimentares, a partir do momento que, se você tem algum problema numa câmara, num balcão, você consegue identificar isso em tempo real através dos alertas. O Paulo, na próxima apresentação, na próxima palestra, né, o Paulo do Carrefour vai entrar mais em detalhes sobre isso com vocês, mostrando, né, como eles fazem isso hoje.
Então, acho que vai ser bem legal. Além de todos os outros benefícios, né, de redução de custo com mantenedor, redução de custo de energia, e tudo isso, no final do dia, vai ser revertido em melhora na performance de vendas. Pessoal, com isso eu concluo a minha apresentação das novas soluções Danfoss para a digitalização da cadeia do frio. De novo, o objetivo aqui é trazer ferramentas para vocês terem dados, monitorarem e atuarem naquilo que efetivamente vai trazer os melhores resultados para vocês. Isso sem você ter que ficar mandando o seu técnico no campo a todo momento, o seu mantenedor para ver o que está acontecendo. Tá? Aqui foi só uma pincelada, pelo tempo que a gente tem. Peço, por favor, para que vocês, se tiverem curiosidade, se quiserem ver a ferramenta em tempo real, a gente tem as live demos, né, que foi de onde eu tirei esses prints, que a gente pode mostrar para vocês em tempo real. Então, entrem em contato com a gente, qualquer dúvida. As perguntas a gente vai debater daqui a pouco. Então, muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês, e continuem ligados que ainda tem muito conteúdo legal.